Olá, Brasil Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 13 de abril de 2015. Hoje no programa você vai conferir como foi mais uma rodada dos estaduais, reta final. E teve semifinais, quartas de final e a grande protagonista deste final de semana, adivinha quem foi? A arbitragem. Mas se fosse só um jogo, ok, mas foram em vários, como no Corinthians e Ponte Preta, Palmeiras e Botafogo de São Paulo, no Clássico, Vasco e Flamengo e no Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ao contrário dos estaduais, a Copa do Nordeste foi um sucesso com muitos gols e a final já está definida. Então vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos conferir os 4 jogos que aconteceram. Começando com a vitória do São Paulo, 3-0. Diante do Red Bull, Rogério Ceni, em cobrança de falta, fez o primeiro. Depois o Pato vai fazer o segundo e o Ganso o terceiro. Rogério Ceni jogou muito. Aliás, vários voltaram a jogar, né, André? Não só o gol marcado e também por defesas feitas. O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0. Renato Augusto fez o único gol da vitória. Mais uma vez a Ponte vai ficar sem título, né? O Palmeiras venceu o Botafogo de São Paulo. Leandro Pereira fez o único gol da vitória do Palmeiras, depois de muitas reclamações da arbitragem. E o Santos sufocou o 15 de Piracicaba. Olha lá, o primeiro gol quem fez foi o Robinho, o segundo o Ricardo Oliveira e o terceiro o Lucas Lima. Tá aí. É isso aí, André. Não tem como a gente deixar de falar, né, do polêmico gol mal anulado da Ponte Preta. Vamos colocar aí para vocês. O Juninho, em posição legal, recebeu a bola, tocou pro Renato Cajaca e no rebote fez o gol. E assim, é um lance muito fácil, a gente vê que o árbitro errou mesmo. O assistente marcou impedimento. O Guto foi com esse gol mal anulado. Lamentável, não pode se dizer que a Ponte Preta iria classificar por causa desse gol, mas a Ponte Preta foi prejudicada. Não, e a Ponte Preta jogou de igual para igual pro Corinthians. Jogou de igual para igual, e em alguns momentos do jogo até melhor do que o Corinthians. Foi um grande adversário que o Corinthians teve. O Corinthians não precisava disso, não precisa disso, e infelizmente aconteceu esse erro de arbitragem. André, você acha que a Ponte Preta pode fazer um campeonato brasileiro digno depois dessa campanha? Porque eu acho que o adversário mais difícil que o Corinthians enfrentou foi a Ponte Preta até agora. Foi, com certeza. Dentro do Campeonato Paulista, sim. E a Ponte Preta tá sendo montada para o Campeonato Brasileiro pelo Guto Ferreira durante esse período. Ele recusou algumas propostas, inclusive do Santos. Se ele, técnico da Ponte Preta, recusou ir para o Santos, é porque o negócio está bom lá. E se está bom, significa que a perspectiva de fazer um bom campeonato brasileiro é muito grande para a Ponte Preta. E agora confira o pronto, falei. Palmeiras reclamou da arbitragem no jogo dele. E o detalhe, a arbitragem tem o mesmo patrocínio do Palmeiras. O que se comenta em São Paulo é que o árbitro, com medo de dizerem que ele estaria favorecendo o Palmeiras por causa do mesmo patrocinador, isso acabou interferindo na arbitragem. E eu concordo com esse tipo de comentário. Não que isso tenha acontecido na realidade, mas que isso acaba levantando suspeita. Gente, a arbitragem de futebol já tem o seu valor definido a cada jogo. O árbitro já recebe o dinheiro para apitar. Se tiver passagem, é pago pela federação, pela CBF, ou o clube paga. Em alguns lugares são as federações que pagam. Enfim, o árbitro já é remunerado e de uma forma justa para desempenhar o seu papel. E para que a arbitragem ter patrocínio? Eu até agora não entendo essa situação. Não há justificativa. Vocês já imaginaram se no próximo final de semana tiver erro da arbitragem pró-Palmeiras? Vão falar que é por causa do mesmo patrocinador. E isso acaba tirando a lisura do campeonato. Pronto, falei.
Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos comentar como ficou o clássico entre Flamengo e Vasco. Também vamos falar do clássico mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro e, claro, Copa do Nordeste. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem são os torcedores que vão abrir nossa semana aqui no Brasil Esportes. Vamos lá. A Alessandra, ela é torcedora do Bolívia Querida, ela é lá de São Luís, do Maranhão. Empatou com o Motoclube ontem, 0-0. Resultado bom para o Moto, continua na liderança do Campeonato Maranhense. Cássio Roberto de Lupécio, São Paulo. Cícero, Paula e Davi, os 3 são de Maracanaú, Ceará. Edson Murilo, de Juazeiro, Bahia. Acho que aí ele tá em Brasília, que esse aí é o estádio Mané Garrincha. Flamengo, do Lopes, de Inhapim, Minas Gerais. É o time, né? Flamengo do Lopes. Francineide e Keliane, lá de Manaus, Amazonas. Joalisson, de João Pessoa, Paraíba, assistindo nosso programa, né? Valeu aí, Joalisson. Josafá, de Cabedelo, Paraíba. Olha um pedacinho no rosto dele que apareceu aí, ó. É. Valeu, Josafá. Laís, a Laís é filha do Carlos, lá de São Mateus, Maranhão. Luciano, lá de Itinga, Maranhão. Lázaro e Gislene, de Patrocínio, Minas Gerais. Marcelo, de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Murilo e a Maíra, lá, eles são de Belém do Pará. Aí, acabou, né? É isso aí. Para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Agora vamos registrar os primeiros torpedos. Vai lá, André. Acho que faltou uma foto aí lá de Cristalina. Depois eu queria que colocasse aí, que o rapaz está pedindo já faz tempo. Ali, ó, tava faltando foto ali, certeza. Netinho, de Esperança, Paraíba. Wellington de Doutor Ulisses, Paraná. Maria Luísa, de Cristalina, Goiás. Mandou. Corintiana, Maria Luísa. Agora sim, André, vamos ler os primeiros torpedos. É isso aí. Um abraço aí pro Marco Antônio, lá de Cristalina, Goiás, acompanhando o nosso programa. Quem também está acompanhando o nosso programa é o Levino, lá de Campina Grande. Ele disse que a filha dele, a Letícia, de 8 meses, fez aniversário ontem. Junto com o Campinense, que é o time que ele torce. O Campinense ontem completou 100 anos. Então, parabéns à torcida do Campinense, a Raposa da Paraíba, que completou ontem um século de existência. O Cruzeiro esse ano tem chance de ganhar o Brasileirão novamente? Não mandou o nome aqui, mas é do código 61, é de Brasília, né? Final 79-31. Tem sim e é um dos favoritos, com certeza. Amigos do Brasil Esporte, aqui é o Martins e a Raquel, somos sergipanos de Monte Alegre. Neste ano, qual dos campeonatos estaduais que mais inflamou o torcedor e que mais foi motivo de polêmica? Polêmica? Talvez o Campeonato Paulista agora, né? Com essas polêmicas. Também a presença de torcedor, do torcedor ela foi muito boa, né? Campeonato Catarinense, tá bom. É uma pergunta difícil, né? A gente tem que fazer um estudo, assim, geral, mas polêmica, principalmente agora nessa última rodada, tá tendo no Paulistão mesmo. É isso aí. Vamos agora dar um giro pelos estaduais, Campeonato Mineiro, Gaúcho, Catarinense, começando com o empate entre Brasil de Pelotas e Internacional. Rafael Moura fez para o Internacional e depois o Rafael Forster vai empatar para o Brasil de Pelotas. Então, empate, 1-1. O Grêmio venceu o Juventude por 1-0. Juliano fez o único gol da vitória do Grêmio, fora de casa. Vamos lá para o Campeonato Mineiro. Empate no Clássico. Carlos vai abrir o placar para o Atlético Mineiro. E depois o Arrascaeta vai fazer esse golaço. Você viu, André, esse gol do Arrascaeta? Golaço! Mais uma vez para vocês, ó. Ele já tinha jogado muito bem contra o Mineiros da Venezuela. Por 3. Ele tá ganhando ritmo, a cada jogo ele cresce mais de produção. Londrina venceu o Coritiba 1-0, o Paulinho fez o gol da vitória e no jogo de volta tem vantagem, né? O Inter de Lages venceu o Chapecoense por 2-1. O Gustavo fez o primeiro, depois o Gil vai empatar a vitória do Inter de Lages. E já está definido lá
Joinville e Figueirense vão Exato, Joinville venceu o Figueirense por 3-1, Aleph fez 1-0, depois o Clayton vai empatar para o Figueirense, esse gol aí. O Rogério vai fazer 2-1 para o Joinville, e aí o Marcelo Costa vai fazer o terceiro e último. Então, Figueirense e Joinville, finalistas. Então tá aí, André. E é bom lembrar que o Avaí empatou em 0-0 com o Atlético de Ibirama. Eles combinaram. Os dois tinham 9 pontos, os concorrentes tinham 6. Então, se eles empatassem, eles não rebaixariam. Que vergonha, Avaí. Campeonato que disputou, tem que combinar empate em casa com o Atlético de Ibirama para não ser rebaixado. Pois é. Que isso sirva de aprendizado. Não, aprendizado para a Série A, né? Porque agora tá na Série A. A. Né? Então, é uma vergonha isso aí. Combinar empate em casa com o Atlético de Ibirama para não ser rebaixado no Campeonato Estadual. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir, Copa do Nordeste, Campeonato Carioca e Campeonato Goiano. Voltamos já. E agora o assunto é Copa do Nordeste. Vamos conferir como foram os dois jogos neste final de semana, começando com o jogo entre Vitória e Ceará. Coloca aí. Isso aí, o Vitória empatou com o Ceará em 2-2. O Rogério fez o primeiro para o Vitória, depois o Marcinho vai empatar para o Ceará. O Ricardinho vai fazer 2-1 para o Ceará e o Ramon vai empatar. Então, empate entre Vitória e Ceará será classificado para a grande final. Foi de pênalti, né? O último gol. Agora vamos lá para o jogo entre Bahia e Sport. E o nome do jogo foi o Souza, né? Primeiro o Diego Souza fez para o Sport, aí depois o Souza vai empatar para o Bahia. Lembra, né, André? O Souza jogou no Palmeiras, no Cruzeiro Volante, né? Lembro, sim. Mais um do Souza, 2-1. Depois o René vai empatar para o Sport. E aí o Souza vai garantir o terceiro. Na minha opinião, se classificaram as duas melhores equipes, Bahia e Ceará. Bahia e Ceará, né? Se classificaram as duas melhores equipes neste momento da Copa do Nordeste. E eu vou manter a minha opinião. Para mim, o Ceará é favorito para conquistar a Copa do Nordeste. E agora o assunto é Campeonato Carioca, começando com a vitória do Fluminense diante do Vasco. Uma vitória que você não esperava, né, André? Fluminense Botafogo, né? Fluminense Botafogo, não esperava, não. Pode acontecer, no clássico pode, mas o meu favorito era o Botafogo por enxergar que o Botafogo está vivendo o melhor momento. De cabeça o Fred fez 1-0, depois de pênalti 2-0 e aí o William Arão vai garantir um golzinho para o Botafogo. O Fluminense tem vantagem, né, no jogo de volta. Tem a vantagem do empate. O Botafogo tem a vantagem de vencer por um gol de diferença. É isso aí. Esse aí foi o gol Se vencer por um gol de diferença, não precisa vencer pela diferença de 2 para se classificar. Do William Arão. Está em aberto ainda. E aí o clássico entre Flamengo e Vasco foi muito sem graça, né? Muita pancadaria. O Jonas, assim que ele fez esse lance aí, cometeu essa falta, tinha que ter sido expulso, mas não foi, né? E eu vou resumir, assim, esse jogo com esse comentário aqui que eu recebi, ó. André, hoje o Pronto Falei é comigo. No clássico carioca entre Flamengo e Vasco, aconteceram bons lances e destaques para os goleiros de ambas as equipes. Mas se os jogadores se dizem tão profissionais, por que perdem a cabeça tão fácil, esquecendo do jogo e da torcida presente? Vamos ter mais profissionalismo. Vamos ter mais profissionalismo e menos confusão. E destaque para o golpe de karatê do Jonas, que se quiser trocar de posição, já pode. Pronto, falei. O Anderson de João Pessoa, Paraíba. Então resumiu muito bem o Anderson. Resumiu o jogo. Obrigado, Anderson, pelo comentário, pelo Pronto Falei. É isso aí. Pessoal que liga aqui no WhatsApp, eu vou bloqueando, viu? Gente, eu faz não feiura, atendo ligação. Não. Olha aí o golpe do Jonas. Não foi o Anderson, não, viu? Aqui, enquanto eu tava lendo o comentário do Anderson aqui, um monte de gente ligou. Não faz feiura, gente. Vamos lá pro Campeonato Goiano agora, começando com a vitória da Aparecidense diante do Trindade. William Kozlovski fez o primeiro para a Aparecidense, depois o Robert vai fazer 2-0 e o Rony vai garantir um golzinho pro Trindade. O jogo de volta vai ser lá em Trindade. Lá em Trindade. Aí o Trindade, se ele vencer por um gol de diferença, ele se classifica. Então está aberto, gente. Está em aberto ainda. Olha aí, isso aí foi o gol do Trindade, 2-1. Vamos lá pro Goiás Goianésia? O jogo foi lá em Goianésia, viu? Primeiro gol quem fez foi o Wendel Lira para o Goianésia. Depois o Eric vai empatar. Vamos ver o gol do Eric? Cruzamento do Felipe Menezes. 1-1. Depois o Romerito, quarentão.
de Peixinho vai fazer 2-1 pro Goianésia e o Rodrigo vai garantir o empate. Jogo de volta no Serra Dourada, viu? Golaço, amanhã vou colocar aí na seleção. Um abraço pra família do Rodrigo, acompanha a gente lá em Ituiutaba. Ah, é? É. Então tá. Quantos minutos aí, gente? Tem mais uns minutinhos? Vamos ler mais torpedo, então. Vamos ler mais torpedos. E um abraço pro técnico Aderbal Lana lá em Manaus. Parabéns ao Nacional de Manaus, é o único time 100% do futebol brasileiro. 9 jogos, 9 vitórias no campeonato amazonense. Parabéns para ele, o técnico Aderbal Lana, que é conhecido como o Rei das Selvas. Bom dia, sou Natália de Mafra, Santa Catarina. Abraço a todos vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigado pela sua participação. Vou bloqueando quem tá ligando, viu? Eles estão continuando? Ei, gente. 82 mandou o recado. André, o Ceará chega mais inteiro para a final da Copa do Nordeste contra o Bahia? Ednardo Souza, de Umirim, Ceará. E aí? Eu acredito que chega sim. Lê o último, André, pra gente despedir. Chega sim. Oi, sou o Diogo. Quero ver com a camisa da Raposa, porque mandei para vocês toda a nação rubro-negra. Parabéns pelo centenário. Um abraço, Diogo. Torcedor do Campinense, que ontem completou 100 anos. E o time não jogou bem contra o Luceno e foi vaiado. Ô, torcida, vai vaiar o time no dia do aniversário. Não, aí eu apelava. Não pode, não, Agradeço a participação de todos vocês. Um grande abraço. Aliás, um beijo pra vocês, porque hoje é dia do beijo, André. Ah, é? Dia do beijo. Então, um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo aí do Brasil inteiro e voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.